Podemos começar. Boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse canal da OAB Caxias do Sul, em mais um evento que estamos realizando. Hoje o nome do evento é Setembro Amarelo, a nova rotina de trabalho, saúde mental e valorização da vida. A organização desse evento é pela OAB Subseção de Caxias do Sul, através das comissões de Direito Médico e da Saúde, Comissão de Valorização da Advocacia e Comissão de Direito do Trabalho. Quero já, de imediato, agradecer o trabalho, o empenho, toda a dedicação que todos os membros dessas comissões estão fazendo e faço externo esse agradecimento, em especial, através das coordenadoras, a doutora Ana Carolina da Silveira, a doutora Adriane Menta, da Comissão de Valorização da Advocacia, e da Comissão de Direito do Trabalho, a coordenadora, a doutora Fernanda Boneto. Muito obrigado por toda a dedicação, todo o trabalho que vocês têm feito pela UAB, especialmente nessa época aqui de dificuldades, desse novo normal, dessa forma online, né? A gente sabe que muitos que participavam da ordem acabaram não tirando tempo por essa nova situação, mas vocês aqui da comissão são de fé e estão aí conosco e fazendo uma série de eventos, né? Isso é muito positivo aí para toda a categoria, né? Porque tem conseguido aí manter o aperfeiçoamento do nosso trabalho, da nossa cultura. Portanto, mais uma vez aí meu parabéns e obrigado aí para todos os membros dessas três valorosas comissões. Hoje nós vamos ter aqui como palestrante, então, a doutora Patrícia Tonetti, que está conosco, que é psicóloga, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas, Competências e Coaching pela FSG, concluindo especialização em Psicoterapia da Orientação Analítica. Na área organizacional, tem experiência de 12 anos em setores de recursos humanos, realizando processos de avaliação psicológica para as mais diversas finalidades, treinamentos, promoções de saúde mental do trabalho, programas de inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho, orientação a gestores na área clínica, e na área clínica atua como psicoterapia de orientação analítica e avaliação psicológica. Muito bem-vinda, doutora Patrícia, é um prazer tê-la conosco aqui junto da Ordem dos Advogados do Brasil. Sinto que seja dessa forma, não presencial, mas com certeza a gente vamos ter a oportunidade de uma próxima replicar isso presencialmente e também externar um cumprimento mais fraterno. Teremos aqui hoje também conosco o Dr. Caetano Fener Oliveira, que é médico psiquiátrica com residência médica na especialidade de psiquiatria pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em psicoterapia de orientação analítica pela URGS, curso de extensão em psicoterapia da infância e adolescência pelo Centro de Estudos Luiz Guedes. Então, quero, sem me estender muito, dizer da importância desse tema hoje, né? Acho que a gente até antes de iniciar aqui o evento, a gente estava aqui nos bastidores falando sobre isso, da grande dificuldade que todo mundo teve de se adaptar a essa nova rotina de trabalho, nova rotina pessoal, né, que fomos forçados a ter, e nem todo mundo estava preparado para encarar essa nova situação, né, um excesso de informações, sem saber ao certo, o que é o certo, o que é o errado. Então, nada melhor do que a gente ouvir a voz de quem estudou isso, de quem trabalha com isso, né? Com os impactos que isso tem na nossa vida, para que a gente possa conseguir levar uma vida melhor. E levando uma vida melhor, nós vamos estar com uma saúde mental melhor e vamos ter a valorização da vida melhor, já dentro dessa campanha do Setembro Amarelo, ia dizer Sábado Amarelo, do Setembro Amarelo, né, de valorização da vida. Quero
passar a palavra, então, para a doutora Adriana Imbenta, que é a nossa coordenadora da Comissão de Valorização da Advocacia, para fazer suas considerações iniciais. Por favor, doutora Adriana. Boa noite a todos, os meus colegas. Reitero a saudade que eu estou de abraçá-los. Doutora Fernanda Boneto, Mari, o doutor Rudimar, nosso presidente aqui da subseção. Eu agradeço a doutora Ana Carolina por ter nos convidado para nós criarmos esse evento, fazermos, né, esse evento, participarmos juntas. Também quero cumprimentar hoje os nossos palestrantes, a doutora Patrícia e o doutor Caetano. Sejam bem-vindos, muito obrigada. E, por último, mas não menos importante, quero agradecer, então, os componentes da Comissão da Valorização da Advocacia, que atuam ali conosco na OAB. E é isso aí. Sejam bem-vindos. Passo, então, a palavra para a doutora Fernanda Boneto, né, que vai dar o início, então, a essa mediação. Boa noite, queridos. É um prazer para a Comissão de Direito do Trabalho participar de mais esse evento da OAB. Que pena que tem que ser dessa forma virtual ainda, né? Que a gente não pode se encontrar. Mas, com certeza, fica o compromisso, doutor Caetano, doutora Patrícia, de organizarmos uma próxima presencialmente, tão logo seja possível. Agradeço o convite da doutora Ana Carolina. Ela foi a grande mentora desse evento. E como amigas de ordem que somos, eu e ela, a doutora Adriane Menta, embarcamos nesse barco e topamos promover juntas esse evento, unindo então nossas 3 comissões, que estamos coordenadoras nessa gestão do nosso querido presidente Rudimar Bagliato. Então, agradecemos o convite, estamos aqui para participar, para mediar, mas prometo que vai ser essa minha fala e mais um tchauzinho no final. Vamos deixar o doutor Caetano e a doutora Patrícia, que dominam o assunto e que vieram aqui para abrilhantar essa live conosco, esse evento, enfim, partilhar conosco seus conhecimentos. Então, sejam bem-vindos à Ordem, mesmo que virtualmente. É um prazer para nós recebê-los. E estamos de portas abertas também para aquilo que vocês precisarem, especialmente a Comissão de Direito do Trabalho. Espero que a gente possa trocar bastante experiência e hoje até para nos auxiliar nos desafios que nós temos enfrentado no dia a dia aí das rotinas trabalhistas, que está tirando o sossego aí do meu e dos meus colegas que militam nessa área. Desde o dia 17 de março, nós temos trabalhado de forma praticamente ininterrupta, todo dia tendo que renovar os estudos, porque todo dia alguma coisa muda, né? Então, muito obrigada mesmo. Com a palavra, então, a doutora Patrícia Tonetti para iniciar a sua explanação. Obrigada. Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar sobre esse tema tão importante e dizer que estou muito feliz em participar desse encontro nessa noite. A saúde mental é fundamental para que as pessoas possam trabalhar, serem produtivas, e o trabalho é uma parte importantíssima da nossa vida. As pessoas passam muito tempo nos seus ambientes de trabalho e certamente o trabalho influencia de forma significativa a vida dos indivíduos. Quando uma pessoa trabalha, ela se sente pertencendo àquele espaço social e o trabalho faz parte da nossa identidade como pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa está desempregada, é um sofrimento muito grande, um sofrimento não só pela perda do sustento, mas também porque o trabalho é fonte de valor, é fonte de autoestima, se sentir produtivo é muito importante para o indivíduo e também para a sua saúde mental. Estar ativo, produzindo, faz parte da nossa vida. Nesse momento que nós estamos vivendo, houve mudanças significativas na vida em geral e também nas rotinas de trabalho. E cada pessoa precisou se adaptar e se adaptar rapidamente a todas essas mudanças que a pandemia nos ocasionou. Para alguns tem sido mais fácil, para outros mais difícil,
Então, eu preparei uma pequena apresentação para nós conversarmos um pouco sobre essa relação da saúde mental, trabalho, novas rotinas, certo? Eu vou compartilhar a apresentação aqui com vocês. Aqui, todos enxergam bem? Vou começar falando um pouco sobre saúde mental no trabalho. Quais são os indicadores de que um indivíduo possui saúde mental, de que ele está saudável? Conforme a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde vai muito além da ausência de doenças. É um estado de bem-estar, em que o indivíduo se sente produtivo, capaz de utilizar suas capacidades para resolver situações, contribuir para a sociedade em que vive. E existem muitos fatores que podem prejudicar a saúde mental das pessoas. Por exemplo, situações de violência, exclusão, situações sociais difíceis, dentre muitas outras. E também condições de trabalho estressantes podem ser um fator de adoecimento mental. A saúde mental no trabalho, em geral, não é só uma questão do indivíduo ou uma responsabilidade de médicos e psicólogos, mas é um contexto geral em que todos os envolvidos na relação de trabalho são responsáveis por criar um ambiente favorável para a saúde mental no seu local de trabalho. E aquelas organizações de trabalho que são capazes de oferecer apoio, suporte, estão atentas a questões de saúde mental, elas atuam protegendo também os indivíduos do adoecimento. As organizações de trabalho que permitem que a pessoa se sinta produtiva, contribuindo para a sociedade, ao desempenhar uma atividade, elas proporcionam bem-estar para o indivíduo, satisfação. Por outro lado, podem ocorrer situações que um determinado trabalho ou a instituição de trabalho pode causar adoecimento. A forma como o trabalho ocorre, o nível de estresse a que o sujeito está exposto, são fatores que podem ocasionar a perda da saúde. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as organizações do trabalho e fatores de risco e proteção. Atualmente se fala muito em fatores psicossociais relacionados ao trabalho. O que significa isso? Existem os fatores de proteção e fatores de risco psicossociais. Mas antes de tudo, o que seriam fatores psicossociais? Os fatores psicossociais são fatores globais. Eles envolvem desde a história pessoal do indivíduo, situações familiares, socioeconômicas, a rede de apoio que esse indivíduo tem, o acesso à saúde, educação, lazer, dentre muitas outras. Ou seja, envolve todo o contexto em que o indivíduo está envolvido e a sua história também. Quando se fala em fatores de proteção, nós estamos falando de uma ideia de apoio. E fatores de risco, acontecimentos que podem potencializar os danos à saúde. Pensando nas organizações de trabalho, especialmente, nós podemos pensar que elas são fonte de segurança, promovem aprendizados, crescimento. Quantas pessoas nós conhecemos que construíram uma vida em uma determinada empresa, por exemplo, lá tiveram crescimento, oportunidade, se sentem valorizadas, importantes para a sociedade. E quantos outros nós escutamos reclamando de estresse no local de trabalho? Ou falam de vivências traumáticas, situações de desorganização que prejudicam as relações entre as pessoas, ou gestões muito agressivas, dentre outras situações que muitas vezes terminam por adoecer os indivíduos naquele ambiente.
Os fatores de proteção, eles se constituem principalmente por uma gestão preocupada e atenta e uma cultura do ambiente de trabalho preocupada com a saúde. A cultura de uma organização, ela tem influência direta no trabalho como um fator de risco ou de proteção. Quando existe uma cultura de produtividade saudável, a organização é capaz de potencializar as capacidades do indivíduo. Quer dizer, aquela organização permite que o indivíduo seja produtivo, se satisfaça no trabalho. Também, uma cultura preocupada com saúde pode auxiliar os indivíduos que possuem alguma doença mental a receberem tratamento adequado, serem apoiados. Muitas vezes ocorre, por exemplo, de pessoas ficarem doentes por anos sem tratamento e só perceberem que elas têm uma doença que precisam de ajuda a partir da observação de um gestor, de um colega e um local de trabalho. Então, o local de trabalho também pode ser protetor e pode ajudar muito na saúde mental de um indivíduo, se esse ambiente for capaz de proporcionar isso e houver essa cultura de saúde. Já se a cultura do local de trabalho não oferece essa proteção, isso pode ameaçar o bem-estar do indivíduo. Em culturas em que não existe essa preocupação, as dificuldades e o adoecimento de um indivíduo podem ser aumentadas. Um exemplo de como a cultura influencia é a cultura japonesa. Ela é conhecida pelo trabalho até exaustão. E lá, alguns indivíduos chegam ao suicídio em função disso. No Japão, é um problema tão antigo e frequente que tem até nome, que é o karoshi, a morte por excesso de trabalho. E esse é um exemplo de como a cultura pode impactar dessa forma na vida de um indivíduo. Mas também é importante salientar que há muitos fatores envolvidos e interrelacionados nessa questão de saúde, doença e ambiente de trabalho. Existem os fatores individuais que determinam quanto cada indivíduo é impactado pelos riscos ou por determinados ambientes. Algumas pessoas toleram melhor determinadas situações, enquanto outros não. Ou seja, o que para um indivíduo pode ser um fator de risco e adoecimento, para outro pode não ser. Vou passar aqui. E as alterações na rotina de trabalho? Com todo esse contexto que nós estamos vivendo, alterou muito a nossa rotina, alterou a vida em geral de todos nós. Mas a rotina de trabalho foi uma das situações bastante impactadas. E isso em inúmeros setores e locais. A necessidade do distanciamento social para evitar o avanço do vírus provocou mudanças importantes nas relações de trabalho. As pessoas precisaram se adaptar. E precisaram se adaptar rapidamente, sem preparo nenhum. Foram inúmeras mudanças, desde aquelas coisas mais simples, como fazer uma refeição no local de trabalho, fazer uma reunião de trabalho. Absolutamente tudo exigiu adaptações. E adaptações de uma maneira muito rápida. Também, nesse processo todo de mudança, a tecnologia se tornou peça-chave. Aquelas pessoas que ainda não estavam completamente adaptadas para o seu uso, ou tinham alguma resistência, precisaram se adaptar. E também precisaram se adaptar rapidamente e sem muito preparo. Na verdade, a pandemia ela já acelerou um processo que vinha ocorrendo em relação ao uso das tecnologias. Então, aquelas pessoas que já estavam mais adaptadas ao uso, elas puderam tolerar melhor as mudanças.
Já os menos habituados tiveram maiores dificuldades e também, muitas vezes, um sofrimento maior em função disso. Outra coisa, muitos profissionais se viram obrigados a, de repente, a trazer toda a sua rotina de trabalho para casa, sem preparo nenhum, sem organização, sem ter um ambiente adequado de trabalho, muitos com filhos em casa, por exemplo. Para muitos profissionais, esse pode ter sido um fator de risco psicossocial e gerador de estresse, enquanto para outras pessoas foi sentido como um ganho de qualidade de vida. Não precisar se deslocar até o trabalho, não precisar enfrentar trânsito, ou a própria convivência com colegas de trabalho. Para algumas pessoas, é um grande sofrimento não ter essa convivência. Para outros, pode ter sido um sinônimo de bem-estar, não estar no local de trabalho e ficar longe dessas dificuldades que muitas vezes acontecem nos ambientes. Para outras pessoas, se tornou uma rotina muito mais desgastante ao trabalhar em casa, com filhos em casa, filhos tendo aula, uma sobrecarga de trabalho, que aumentou a sobrecarga para muitas pessoas. Tem que se dividir até entre afazeres domésticos e trabalho, ficou uma rotina mais pesada. Uma pessoa, por exemplo, que antes precisava manter o foco só na atividade. Doutora, só um pouquinho que acho que está dando interferência. Doutora. Os filhos, acompanhar aula com o filho, preparar a alimentação e a sua e da família também. Acho que a gente teve um problema ali do seu áudio, doutora Patrícia. Acho que agora travou, Ruth, pelo jeito. Travou. A Mari vai pegar isso. Enquanto isso, acho que vamos... e agora? Passar a palavra para o doutor Caetano? Ou não palavra totalmente, mas fazer algum... De repente, sim, já... a doutora voltou. Não, é a doutora... Não voltou. Não, acho que não voltou. Vamos passar. Doutor Caetano, seja bem-vindo, senhor. A gente não estava ali quando a gente fez os cumprimentos iniciais. É um prazer tê-lo conosco aqui na ordem, né? O senhor disponibilizar o seu tempo aí para trazer seus conhecimentos. Então, se o senhor puder, já adiantando a sua fala aí, enquanto a doutora Patrícia resolve os problemas técnicos aí, que acho que é com ela na internet dela, né? Pode ficar à vontade, seja bem-vindo. Claro. Me avisem se estão escutando bem. Sim, perfeito. Sim, então, tá, ok. É uma pena, né? Estava gostando da fala da Paty. Mas, enfim, vamos começar um debate aí. Não sei se esse era o objetivo, né? Também de debater, não apenas exposições de cada profissional, né? Mas assim que a Paty voltar, então, a gente retoma, né, a apresentação dela. Aquela questão básica de agradecer muito assim o espaço que vocês deram, né? Porque tanto a psiquiatria quanto a psicologia precisam muitas vezes vir a público assim, né? Falar de temas delicados. E até achei legal também terem trocado o título, né, do nosso encontro aí, porque se ficasse um título muito suicida, talvez não tivesse muita gente querendo ouvir, né, o que a gente tem a falar. Mas, enfim, né, agradeço muito a Nina, a doutora Ana Carolina, ao doutor Rudimar também, por toda essa estrutura que vocês oferecem. Eu sempre achei, assim, vocês, os advogados, assim, vocês têm um trabalho de equipe bárbaro, brilhante, assim, né, diferente de outras categorias profissionais mais desarticuladas. Porque é importante também a gente pensar a nossa profissão em grupo, né? Não só no individual, assim, na prática de escritório, de consultório. Eu acho que as outras áreas profissionais realmente pecam assim por uma
uma dificuldade em se articular. E vocês, né, seja aqui no Norte, no Leste, Oeste, vocês têm uma atuação maravilhosa. Assim, admiro muito o trabalho de vocês todos, né? Não consegue. só quando... Oi? Voltei, consegue me ouvir agora? Voltou. Vamos deixar ela falar, Rudimar, o que tu acha? Acho que caiu a conexão aqui, mas enfim, estava quase finalizando. Não, mas estava legal, Paty. Acho que passamos então de novo para a doutora Patrícia, depois a gente volta. Claro. Vamos lá. Tá certo. Maravilha. Isso aí. Enfim, eu estava falando de toda essa questão de como o ambiente e o contexto todo influencia esse período de mudanças, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham em hospitais também, o quanto pesado se tornou. Já tem até pesquisas sendo divulgadas relacionadas ao aumento da síndrome de burnout pelos profissionais de saúde que estão desgastados com toda essa situação, carga de trabalho excessiva, e tudo isso, todo esse ambiente impacta de alguma forma na saúde mental das pessoas. Mas temos uma situação que é o vírus que está fora do nosso controle, que temos que lidar com isso que está acontecendo. Para algumas pessoas está sendo mais fácil, para outros está sendo mais difícil, e são muitos fatores relacionados, desde o contexto que o indivíduo está envolvido e também a situação que não se pode controlar, que é o vírus, e que afetou a vida de todos nós. Doutora, eu sei que não existe fórmula mágica, mas a primeira pergunta que nos ocorre é esses problemas psíquicos decorrentes dessa mudança totalmente, né? Principalmente nós estamos enclausurados socialmente. Existe um exercício, talvez, dizer mais vezes não? Eu penso que, né, a gente estava falando antes com relação a como se mistura muito a casa, os afazeres domésticos, o trabalho. Então, acaba que a gente começa a receber pelas plataformas cliente que pergunta um horário que nem eu sei que horas são. Eu vou e respondo, é meio-dia, 8 da noite. Então, talvez algo assim. O que seria importante para nós tentarmos amenizar esses problemas psíquicos? Eu entendo que a organização, em primeiro lugar, é se organizar nessa nova rotina. Manter uma agenda, isso também pode gerar exaustão. Essa coisa de trabalho home office sem ter horário, sem nem saber que horário que horário você está fazendo, qual que é o teu expediente, qual é o horário da tua vida. Isso desorganiza muito e também adoece. Então, acho que a grande questão é se organizar, é colocar um horário determinado para... Este é o horário que eu vou atender, que eu vou trabalhar, e o horário que é das suas rotinas de vida. Então, eu não sei se a senhora tem mais alguma coisa para complementar, ou nós podemos já passar para o doutor Caetano? Não, pode passar para o Caetano a palavra, depois no final voltamos a falar. Tá certo, então. Então, doutor Caetano, por gentileza, o senhor poderia... Até eu vou aproveitar já de antemão e já vou fazer um questionamento aqui. Com relação à síndrome de... como é que chama? É burnout, que se pronuncia? Tem, assim, especificamente um grupo de pessoas, mais em mulheres, ou não tem nada a ver com o tipo físico? Teria mais, assim, os precedentes para chegar nessa síndrome propriamente dita, doutor Caetano? Tá, já vou responder a tua pergunta e já vou em seguidinha dar sequência, né, a linha de raciocínio que a Paty introduziu.
o burnout, que algumas pessoas falam burnout, né, veio do inglês burn, queimar, né, e quando a pessoa fica realmente numa sobrecarga assim tremenda. O nome correto em português seria síndrome do esgotamento profissional, né, que ocorre em todas as idades, em todas as classes socioeconômicas, ocorre principalmente, vamos dizer assim, nessa época de pandemia nos profissionais da saúde, mas claro que, pô, essa semana mesmo já atendi muitas pessoas que não são da área de saúde com burnout por conta disso que a Patrícia falou, né? Dessa mistura, dessa desorganização da vida pessoal com a vida profissional por causa do home office, né? Mas é um tema legal. Ele não está muito correlacionado com o suicídio, por incrível que pareça, né? Porque e aí se debate muitos números, porque as pessoas com burnout às vezes nos procuram antes de, né, tentar realmente, né, o suicídio. E as pessoas também com alto desempenho, com high performance, né, elas que fazem o burnout muitas vezes, elas não cogitam tanto o suicídio, pelo menos no Ocidente, né? Isso que a Patrícia antes falou, aliás, já vou fazer um elogio aí, Paty, excelente, viu? O teu jeito de organizar assim, o pensamento e expor, né, nesses slides aí foi bem legal, viu? Ajudou a gente também a ter um panorama, né, do tema de qualidade de vida e questões relacionadas, né, à pulsão de morte, né, ao suicídio. Mas, e só terminando aquele pequeno agradecimento que eu fiz ali antes, né, para a UAB, para a doutora Ana Carolina, também para a Patrícia, eu queria só colocar assim, algumas questões iniciais, né, antes de uma fala aí que vocês vão interrompendo, porque nós, psicoterapeutas, assim, eu e a Patrícia, né, a gente quando começa a falar, a gente tem dificuldade de parar. Então a gente vai falando e contando história e alguém, por favor, interrompa e diga, pá, chega, né? Até eu separei um pedacinho aqui de um livro bem interessante, né? Do Albert Camus. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um argelino francês, já falecido, né, que ganhou o Nobel de Literatura. E tem um livro dele, bárbaro, muito bom, que se chama O Mito de Sísifo. O Sísifo era aquele semideus, né, condenado a carregar uma pedra morro acima e a pedra rolava para baixo de novo, né? Mas o começo do livro é muito interessante, porque o Camus foi assim um cara que escreveu teatro, escreveu ensaios filosóficos, ficção, ele escreveu muito. E nesse especificamente aqui, que eu nem sei de que ano que é, mas deve ser 1950 e poucos, pós-guerra na França, né? Ele começa um capítulo chamado O Absurdo e o Suicídio, que eu acho que é muito interessante para essa questão que me coube falar, né, do flerte com a morte, né, da questão suicida. Então eu só vou ler um parágrafo aqui, ou dois, né? Então vocês me dão licença. Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 10 categorias, ou até se Deus existe, né, vem depois. Trata-se de jogos. É preciso primeiro responder. E se é verdade que um filósofo deve pregar com o seu exemplo, percebe-se a importância dessa resposta, porque ela vai anteceder o gesto definitivo. E ao longo desse capítulo em que ele fala do absurdo, ele foi um filósofo do absurdo, né, da gente abraçar essa condição mental assim de que estar vivo, né, muitas vezes, depois de tantos tropeços da nossa vida, realmente é um absurdo. Eu acho que o Camus consegue transpor a questão da psiquiatria ou até da sociologia para uma questão mais existencial, né? Que é o que a gente aborda também nos consultórios, não só na questão estatística, farmacológica, ou se tem que internar ou não, né? Muitas vezes é responder essa pergunta, né? Por que eu não me mato hoje? Por que eu tenho que seguir vivendo, né? Pelo que vale a pena seguir vivendo? E cada um vai responder com 20 respostas diferentes em cada etapa da vida, mas o interessante é que haja alguém para debater esse assunto, né? Quando a gente perde o interlocutor, quando a gente perde essa condição dialética, eu acho que o sujeito se depara com um desespero muito solitário, que aí sim, morrer parece ser uma solução para a armadilha da vida, né? Todos nós, assim, que fazemos
psicanálise, psicoterapia, a gente se depara semanal, quando não diariamente, né, com pessoas que tentaram suicídio ou que vêm falando desse assunto nas sessões, né? E até fica muito dolorido, assim, né? Chega a ser complicado a gente dar uma solução para alguém sem conhecê-la primeiro, né? A gente nunca nem deve prescrever um remédio para uma pessoa se a gente não conhece aquela pessoa antecipadamente. E nisso, assim, cada terapeuta vai ter, de repente, uma história, né? Ou uma anedota pessoal, assim, de causos, né? Mas eu fiquei muito chocado uns tempos atrás, até 2 meses depois da pandemia, com uma menina de 9 anos que tentou se matar com os remédios da mãe. Quando uma criança tenta se matar, realmente, assim, né? A gente pensa que não foi só aquela família que foi atravessada por uma tragédia. A gente pode pensar até que a sociedade como um todo está fracassando, né? Nós estamos fracassando redondamente, assim, e ainda que eu tenha tecido elogios ali, né, para todos aí com essa iniciativa, eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa, assim, nessas horas em que todos nós como cidadãos estamos falhando em amparar os mais jovens, em qualquer posição que estejamos ocupando. Assim, eu acho que estamos falhando como líderes políticos, numa época em que, sim, concordo, há uma pandemia e a gente tem que se apoiar mutuamente, mas também a gente tem que ter alguma coragem de dizer que um excesso de clausura ele vai aumentar ainda mais o sofrimento psíquico, né? Teve um debate também, uns 2, 3 meses atrás, que eu fiz com os colegas, um geriatra, um infectologista, mediado por uma jornalista, e como psiquiatra, assim, eu não tenho medo de conversar com o infectologista, né? Mesmo se tratando da área dele, né? Eu digo muitas vezes que a gente precisa sair para a rua. E os infectologistas dizem, fica em casa. E a RBS também diz, fica em casa. Mas eu sou contra esse ficar em casa absoluto, radical. Eu acho que a gente precisa poder dialogar com esses dogmas da atualidade que acabam deixando a todos reféns, assim, de um pseudo-saber, né, que obviamente vai ser construído quanto mais tempo a gente viver e estudar essa pandemia, né? Não acho que a gente tenha que ter esse pânico generalizado de um vírus ou outro, né? Estejamos ou não imunizados deste genotipo ou de outros que virão do coronavírus. A gente muitas vezes tem que, até como adultos assim que convivemos com os mais jovens, a gente tem que transmitir firmeza e não se intimidar, porque mesmo que a gente pense assim, né, não tem vacina, né? A gente precisa de uma certa vacina de razão e juízo crítico para poder dizer para os mais jovens que ainda vale a pena viver. Quando o capitão de um time se desespera, ou um presidente, ou um governador, um prefeito, que seja, eu realmente fico muito preocupado com a moral do grupo depois disso, né? Nós precisamos muito de líderes corajosos que não entrem em pânico para poder dialogar, por exemplo, sobre essa questão de lockdown, né? Que eu sou muito contrário, né? E faço aqui também um posicionamento assim médico, né, dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado, temos que usar máscaras, de preferência aquela, né, N95, higiênica, mas a questão do excesso de cuidados também gera uma máscara social que faz com que a gente não consiga mais se reconhecer mutuamente. Quando a gente deixa de se olhar no rosto completo, né, há uma fratura da comunicação humana. A comunicação humana não é só verbal, não é só transmitida por texto, tem toda uma melodia da voz humana que também é perdida, né, nessa época virtual, e ainda mais com, né, as internets oscilando aí, que nem foi o caso agora há pouco da Paty, né, querida, não conseguiu fazer ali o segmento, né? Eu acho que a substituição da vida real pela vida virtual, que em algumas situações ela é muito boa, ela está deixando principalmente os mais jovens adolescentes, né, que ficam com aula online, muito vulneráveis a um risco de suicídio tremendo. O que aumentou as tentativas esse ano é um absurdo. Isso não vem à tona porque, é óbvio, tem todo aquele medo, né, de contágio social, da suicidalidade, né? Tem isso, inclusive, aqui nesse livro. Esse livro aqui é muito bacana, de 2 colegas lá de São Paulo, Comportamento Suicida.
Aqui eles falam bastante daquele efeito do livro, não sei se vocês lembram, que saiu na Alemanha, Os Sofrimentos do Jovem Werther, acho que era, né? Em que depois da publicação do livro, né, que trata também desse tema do suicídio na adolescência, muitos jovens acabaram influenciados, contaminados, cometendo ou tentando suicídio na Alemanha. Depois o livro ficou banido por um tempo, até que se gerou toda uma massa crítica, né, do porquê que os mais jovens são vulneráveis e muito Maria vai com as outras, né? Mas, enfim, hoje em dia a gente tem outras séries, por exemplo, aquele 13 Reasons Why, né, que também gera mais debate. E a gente precisa disso. Debater o assunto, não ficar com medo de questionar o porquê que alguém quer, né, flertar com a morte. Tem um momento muito legal nos congressos de psicanálise. Esse ano eu estava num bem legal também nos Estados Unidos, em que eles fazem uma espécie de necropsia do suicida. O que é isso, né? A tradução não é essa, necropsia, mas é um momento em que se estuda toda a complexidade que levou alguém a um gesto suicida. O Freud foi o primeiro a falar, né, na equação etiológica como uma proposta de tentarmos nos aproximar dos diversos fatores que levam a qualquer comportamento humano, né? E nesses congressos, por exemplo, de psicanálise, em que um colega leva o caso de um outro, anônimo, né? Geralmente de um suicídio, em que a gente tenta examinar ao máximo onde foi que a gente errou. Onde nós todos, assim, como pais, como professores, como colegas, como terapeutas, né? E, em geral, se depara sempre com uma condição muito interessante, assim, né? Que o suicida, por mais que ele tenha realizado esses casos que eu falei nos congressos, são de casos que, de fato, efetivaram, são de tentativas, né? Porque tentativas, realmente, dá para estudar o pós-tentativa e daí fica fácil. Mas a necropsia de um suicida é mais complicada, porque tu precisa deduzir muitos fatos. Mas o interessante aqui é o quê? Que no psiquismo do suicida que efetivou, sempre existe uma divisão, uma cisão, né? Em que uma parte dele, ainda diminuta, queria viver. E é nisso que, muitas vezes, a gente pergunta onde é que estava isso? Na religião, na família, no esporte, no ganhar dinheiro, né? Onde é que estava esse apego à vida? As cartas dos suicidas ou postagens na internet, elas não são muito fidedignas nesse ponto, né? Elas criam, às vezes, até uma manobra dispersionista, assim, uma espécie de máscara, um mascaramento, né, da realidade somada de fatores do suicida. Por isso que as cartas ou postagens de suicidas, elas não têm um valor etiológico, diagnóstico muito bom para quem estuda o suicídio ou para quem está tentando prevenir cada vez mais os consultórios, né? E nesses encontros, né, da necropsia do suicida, em geral se tem muito isso, né? Que quando a pessoa está num acompanhamento de diálogo de qualquer natureza, pode ser de terapeuta, pode ser de aconselhamento, de coach, mas de qualquer natureza, se diminui muito a suicidalidade. Tanto que esses eventos suicidas, eles pioram quando a pessoa interrompe aquele acompanhamento psicoterápico, ou quando muitos terapeutas saem de férias e não deixam um colega, né, se acontecer alguma coisa para a família, né, liga para o colega. Então, é impressionante, assim, né, como o desespero solitário, ele é o grande empurrador das pessoas, assim, para a morte. Eu posso ir falando mais, gente, não sei se vocês querem trazer alguma pergunta, alguma colocação, né? Doutor Caetano, uma colega comentou aqui no Facebook do grande problema que é esse isolamento dos adolescentes, né? Eu até vou mais longe. A gente tem visto, pelo menos quem mora em condomínio, o isolamento das crianças também agora, sem aula, sem nada. Eu fico imaginando que consequência que isso vai ter daqui a um tempo, né? Porque já tá ninguém tendo, quer né? sair, né? Ninguém vai sair ileso disso tudo que a gente está vivendo, né? E essas crianças que sem aula, sem convívio com ninguém, ficando presa em casa, enfim, o que se faz para tentar remediar isso de alguma forma, doutor? Não, o que a gente tem observado que as famílias já estão fazendo é que muitas já estão, na prática, criando convívios paralelos, né? Não tem como, é inviável. Nem a pessoa mais obsessiva, compulsiva vai ficar com lockdown em casa. Todo mundo está saindo um pouco, né, com respeito ao distanciamento, à higiene, né? E muitas pessoas estão saindo
com medo. Esse é o problema, assim, né? Porque a mídia criou esse hashtag Fica em Casa, né? Que isso daí não funciona em nenhuma das pontas, nem na ponta dos relapsos, né? Porque o relapso, ou, sei lá, negacionista, como alguns preferem, ele vai se deparar com essa hashtag e não vai mudar o comportamento, né? Os muito fóbicos e assustados, eles se alimentam de diversas fontes para manter a conduta fóbica enquistada dentro de casa, né? Então, eu acho complicado isso, porque se tu vê em alguns países da Europa, por exemplo, né, em Portugal e Espanha, lá eles foram muito coerentes. Lá eles propuseram, olha, pode sair até 5 pessoas, pode ter aglomeração de até 10 pessoas, conforme cada país e cada cidade. Foi muito bacana isso. Aqui me parece que, mesmo com o governo estadual propondo um distanciamento social assim variável a cada semana, né, me parece que se deixou, com essa hashtag Fique em Casa, uma espécie de liberdade para a mídia ser a autoridade numa questão sanitária coletiva, que não é outorgado à mídia, né? Pode ser que para a RBS ou para outros órgãos de empresa tenha trazido benefício, né? Mas para a população em geral isso piorou muito. Eu acho que deveria ter um papel, e que bom que a gente está falando sobre isso, né? Deveria ter um papel norteador mais claro de que as pessoas podem e devem conviver. Não podem ficar enfurnadas absolutamente dentro de casa. Pode sair, sim, com algum respeito às normas, né, de higiene. Obviamente, se a pessoa está sintomática, não. Se convive com pessoa da população de risco, também não, né? Quem lembra daquela expressão que o Bolsonaro usou do isolamento vertical, né? Muitas pessoas não entenderam o que significava isso, mas é um termo que se usa, por exemplo, em algumas questões sanitárias, de tentar proteger os mais vulneráveis. E não importa a ideologia das pessoas, se são pró ou contra o governo, eu só fico pensando que se a gente não tiver algum líder, seja no ponto de vista municipal, estadual, federal, de maneira firme, corajosa, comunicar de maneira tranquila para as pessoas o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer, fica sempre uma polarização das condutas, né? Daí quem não usa máscara é de tal posicionamento e quem fica em casa é de outro, sabe? Infelizmente, isso está acontecendo nos Estados Unidos, em toda parte, né? Isso não é positivo para nada da saúde coletiva, né? O que é positivo é a gente debater, não deixar ninguém se isolar demais, seja pelas redes sociais, né? Como tu trouxe aí, Fernanda, essa pessoa que está perguntando, ela já está saindo do isolamento dela, né? Fazendo essa pergunta. Acho que ela já está se encorajando a poder dar uma voltinha de máscara na quadra, pelo menos. Doutor, uma questão que veio muito forte para nós, né? O que nós, advogados, podemos fazer para melhorar um pouco essa qualidade mental? Porque nós estávamos comentando um pouco antes de iniciar a live, nós nunca trabalhamos tanto, nós nunca trabalhamos uma jornada diária tão elastecida, porque a gente fica, na verdade, agora com o celular, com o computador em casa, a gente está sempre trabalhando. O que a gente poderia fazer para melhorar essa nossa qualidade mental aí, que a gente já teve casos aqui de colegas aqui de Caxias que cometeram suicídio agora, durante esse período da pandemia. Então, a gente vê muita gente preocupadíssima com a questão financeira também, porque os fóruns estão trabalhando muito lentamente, Justiça Federal está fechada ainda. Então, o que a gente pode fazer, nós profissionais da advocacia, para melhorar nossa qualidade mental? A Patrícia, né, a colega que falou antes, assim, ela já trouxe algumas questões muito importantes, assim, né, do quanto a gente precisa se conectar. Essa questão da comunidade, da vida social, ela é o grande antídoto para o sofrimento psíquico que leva ao suicídio, né? Eu acho que, particularmente, a categoria de vocês, com toda a transposição do físico para o digital, que obviamente já começou antes da pandemia, ela gerou um problema muito grande, porque daí o trabalho foi mais levado ainda para dentro de casa, né? A digitalização do direito, eu sou assim um pouco crítico, né? Eu entendo que vai facilitar um monte, vai aumentar a produtividade, eu entendo que vai aumentar até o saber que se faz em cima né, de toda a jurisprudência, porque daí pode-se fazer pesquisas incríveis assim com a digitalização, mas tem algo do presencial que vai se perder, né? Seja num julgamento, seja numa audiência, e a gente não está se dando conta disso. Eu acho até que daqui a pouco alguém vai ter que propor assim, um retorno para a questão presencial, né? Porque, tudo bem, existe todo um acréscimo de qualidade, né?
com a digitalização, com a ida para casa das pessoas, para poder fazer home office. Mas eu não sei se a justiça, no sentido amplo, ela vai ficar um pouquinho arriscada. Eu acho que algumas pessoas vão acabar não sendo conhecidas na sua integridade, falando aqui em termos, né, de um réu que venha a ser visto ou julgado apenas no método virtual. Eu realmente tenho dúvidas. Assim, se perde algo do humano quando essa comunicação fica bidimensional. Bidimensional é isso aqui, ó, né? Uma dimensão, outra dimensão. Então, fica plano. Quando a gente fala de uma tridimensionalidade, em que até o cheiro da outra pessoa, em que até a profundidade, a corporeidade, a altura, talvez até algo, sei lá, de energia que passa, né? Que a gente não consegue colocar em palavras, assim, quando a gente se depara com uma outra pessoa diferente de nós. Mas tem muita coisa do humano que está se perdendo com a digitalização do direito. E como o direito, né, pensando na questão profissional, depois a gente entra na questão, então, de melhora da saúde mental dos profissionais, né? Mas na questão da prática do direito, eu acho que vai se perder um pouco, e que a gente tem que levar em conta isso, de não se permitir que tudo seja digitalizado. Porque se tem alguma parte do humano que vai ser perdida, e isso prejudicaria um julgamento, será que vai ser um processo justo? Não estou falando de, né, todos os processos, estou falando de alguns, né? Porque talvez para a proteção de uma criança ou, né, do anonimato de, sei lá, de um júri, talvez realmente o digital seja bom. Mas será que essa bidimensionalidade não vai prejudicar o que nos faz humanos? Porque a gente não consegue captar o outro só com, né, esse quadradinho aqui. É muito pobre isso. O encontro humano ele é muito maior. E até a questão da melodia da voz que a gente estava falando, né? Até hoje não se descobriu uma tecnologia que transmita todo o arco fonético, melódico do ser humano, e nem de outros bichos também, né? Infelizmente, e as pessoas que estudam música estão dizendo isso, né? Que não existe ainda um aparelho que transmita plenamente a música, como, por exemplo, quando tu vai numa orquestra e é atravessado por aquele somatório incrível, né, de notas musicais. Não é a mesma coisa que tu assistir uma orquestra aqui na internet, né? Então tem algo da orquestra humana, seja no momento em que o sujeito é réu ou que há um júri, tem algo que vai ser perdido. Da questão profissional, Fernanda, o desafio maior, acho que é para os advogados, sim, e sabemos que alguns dos suicídios dos colegas advogados desse ano foram, assim, lamentáveis, né? Eu acho que se deve a algo que a saúde mental do advogado, ela nunca é um tema muito relevante. Engraçado isso, né? A gente está falando isso dentro de uma proposta da OAB, né? De pensar sobre a saúde mental, por exemplo, dos advogados também. Mas quantas vezes eu ouço falar de preocupação da saúde mental com os policiais? Tem vídeos, inclusive, muito bonitos, assim, né? De promoção da saúde mental na Brigada Militar. Quantas vezes a gente ouve falar de preocupação da saúde mental dos médicos, enfermeiros e todos os trabalhadores que estão na linha de frente de luta contra o coronavírus? É difícil a gente ouvir falar de alguma campanha de valorização da saúde mental do advogado, né? Em geral, parece que até algo de honorífico, não sei, de orgulho, assim, quando há um trabalho excessivo, quando uma carga laboral assim é extenuante no meio advocatício, assim. Eu não sei por que tem isso daí, viu? Não sei se, de repente, eu e a Patrícia vamos ter que examinar com calma um dia se isso aí é masoquismo, se isso aí é, de fato, uma identificação, né, com mestres, professores que vocês, advogados, tiveram, assim, que trabalhavam muito, levavam processo para casa e trabalhavam sábado e domingo, né? Porque essa identificação, que também tem muito na medicina e na psicologia, isso é fácil de tratar, né? Isso aí a gente, em terapia, em análise, isso aí dá para diminuir um pouco, né, essa identificação. Mas, assim, não vou me restringir a uma dica reducionista, né, do que fazer para melhorar a saúde mental dos advogados. Eu só fico realmente assim, ó, intrigado por que se pensa tão pouco na saúde mental dos advogados, né, sendo que é uma categoria que mistura muito vida pessoal e profissional e tem índices de suicídio preocupantes. Só rapidamente, complementando o que a doutora Patrícia falou antes, que a Organização Mundial de Saúde
ela coloca que não é que a saúde, na verdade, ela não é uma ausência de doença, né? Isso é muito interessante. Aí eu estava olhando aqui, até fiz uma pesquisa que assim, saúde é um estado completo, bem, que a doutora até falou, a Patrícia, antes, né? Um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E nós já estamos sem o social, né? A princípio, a pandemia veio para nos afastar de um deles. Eu acredito que realmente, acredito que, não, lógico que nós não vamos desrespeitar a legislação do Covid, enfim, mas eu notei comigo mesma, depois que a minha mãe viajou, que ela precisou ir a Curitiba, que ela é idosa, e eu estava enclausurada por conta dela, muita preocupação de trazer para ela essa doença, aquela coisa toda. Ela foi para Curitiba e agora, assim, eu sarei, sabe? Tipo, eu andava nervosa e não conseguindo lidar muito, não estava dando muito conta daquele meu sentimento com relação enfim, a tudo que a pandemia nos trouxe, e eu mudei da água para o vinho, literalmente. Não que eu esteja saindo, eu estou indo para o fórum, buscar processo, estou indo atender algum cliente que quer pessoalmente ir ao escritório. Então, realmente, esse pouquinho, né, que a gente pode flexibilizar já ajuda muito, de fato. É isso aí. Quer comentar, Paty? Esse equilíbrio, eu acho que é importante, né? Poder se cuidar e, né, ficar em caso necessário, também manter algumas rotinas mais conhecidas da sua atividade, da vida em geral. Eu acho que o equilíbrio é o fundamental. Eu não sei, acho que nós já estamos no horário de encerrar. Cadê a doutora Ana Carolina ali, a doutora Fernanda? Consigo só ver 4, que eu estou pelo celular. Na verdade, nós temos um tempinho ainda para as considerações finais. Aí, eu estou dando uma revisada se tem mais alguma pergunta para a gente respondermos. O doutor Caetano, a doutora Patrícia podem fazer suas considerações finais aí, tá? Temos tempo. Só antes deles fazerem as considerações finais, eu gostaria de agradecer os palestrantes, né, por terem oportunizado para nós seu tempo, seu conhecimento. Queria agradecer porque eu sei que vocês têm pelo núcleo de psicoterapia psicanalítica da Serra Gaúcha, o NUPS, mais uma palestra daqui a alguns minutos, né? E quero agradecer a doutora Ana Paula Bassi, que nos trouxe, né, vocês dois aqui hoje, para dar para essa conversa, né? Isso. Queria, então, passar a palavra para a doutora Patrícia para fazer a consideração final, até para que vocês possam ir para outra palestra. Eu gostaria de finalizar falando que, bom, são assuntos complexos. A gente, nesse pouquinho tempo, pode conversar um pouco sobre alguns desses fatores, mas que está interrelacionado, são inúmeros fatores envolvidos em todo esse contexto de mudança, do adoecimento. Mas o mais importante é que nós sejamos capazes de manter o equilíbrio. Se houver alguma situação de doença instalada, perceber, sinalizar isso, falar, principalmente falar sobre isso. Falar sobre o que está sentindo, o que está acontecendo, encontrar colegas ou um profissional que possa auxiliá-los se tiver algum sinal de adoecimento e manter uma rotina mais saudável possível, para que a gente passe por esse momento complicado da melhor forma. Obrigada. Doutor Caetano? Pois é, sabe que eu fiquei pensando nisso, assim, quando sempre que chamam a gente, assim, né, do núcleo ou de outras instituições, assim, para falar no Setembro Amarelo, e acho que ano passado eu fui na Câmara dos Vereadores, no outro ano teve uma palestra na Associação Médica, as pessoas sempre pedem, assim, para a gente falar de suicídio,
E sabe que não existe possibilidade de nenhum de nós da saúde mental nos sentirmos autoridade no assunto. É sempre um assunto muito, muito delicado. Mesmo, né, pessoas assim que já publicaram livros e livros e livros se deparam com o sofrimento de famílias e às vezes dos seus próprios pacientes que chegam a cometer suicídio, né? A gente tem que sempre ser mais humilde assim ao abordar esse assunto, né? A gente está sempre aprendendo, não vai ter uma autoridade ou não vai ter nem consideração final. E eu acho muito legal a gente pensar em conclusão e epílogo, em consideração final, mas como é um tema muito aberto, muito amplo, o que tem que ficar é um debate permanente. Como eu falava antes, assim, da saúde mental dos advogados, ou dos médicos, ou, enfim, né, dos jovens, manter um diálogo permanente, a atividade dialética em tensão contínua, ela requer uma energia mental e, inclusive, um espaço de fala contínua. Não pode haver um espaço descontínuo, né? Porque o nosso raciocínio, quando em grupo, ele descontinuado, né, como a gente estava vendo a palestra, né, da Paty, teve uma quebra de internet, depois continua, a gente fica com uma perda, assim, sabe? Pelo menos do entendimento emocional do que estava se construindo, né? Óbvio, é o que dá para fazer agora, mas não, a gente não pode ficar satisfeito com isso. Eu acho que a gente não pode ficar satisfeito com nada em termos dessa área do suicídio. O tempo todo a gente vai se deparar com novos dados, novas informações, e que bom que haja essa colaboração transdisciplinar. A gente não pode, em nenhum momento, ficar eremita em alguma cúpula de marfim, fechados no nosso saber. A gente vai ter, como é um tema complexo, a gente vai precisar de diferentes profissionais para dialogar. Enfim. Então, muito obrigada. Levem os meus cumprimentos para a doutora Ana, que nos ajudou também em um outro projeto, doutora Patrícia, doutor Caetano. Quero agradecer a doutora Fernanda e a doutora Adriane terem disponibilizado seu tempo e também as comissões para a gente fazer o evento de hoje. Passo a palavra para o doutor Rudimar. Acho que hoje todos vão poder dormir um pouquinho mais tranquilo, né? Um pouco mais sabendo como se comportar nesse período ainda de pandemia, né? Porque ao que tudo indica não está todo mundo gostaria que terminasse logo, mas tudo ao que está se demonstrando aí no mundo inteiro ainda vai longe. Quero mais uma vez, então, agradecer o trabalho das comissões nesse evento, né? E agradecer muito aí as palavras, as colocações, a inteligência aí do Dr. Caetano e da doutora Patrícia, né? Que nos trouxeram, acho que exatamente até agora, como falaste no final, Dr. Caetano, ali vamos dizer assim, essa interlocução, né? Com outras categorias que acaba sendo interessante. Porque a gente tem feito bastante isso até desde que a gente assumiu a gestão, de fazer alguns eventos saindo um pouco do campo jurídico, né? Porque até do que o senhor falava ali em relação à virtualização dos processos, embora o lado positivo de facilitação do trabalho, mas por outro lado, principalmente para nós como categoria profissional, a gente tem visto que isso tem afastado as pessoas. E nesse momento a ordem dos advogados, ela passa a ter uma importância grande no sentido de congregação da categoria. Porque antigamente a gente se conhecia nos balcões dos fóruns, nas audiências, né? E agora a gente vai estar cada vez menos se conhecendo. A gente não circulando no fórum, a gente não vai ter contato com os colegas. E não tendo contato, tu não sabe quais são os problemas que os outros colegas têm, né? E a gente não pode ajudar né, quando tem alguma situação até de risco aí que a pessoa possa estar colocando, migrando, vamos dizer assim, para um suicídio. Né? Isso. Né? E isso tem acontecido. Então a gente tem pautado aí nossa gestão por fazer
eventos, alguns de mera confraternização até, e outros de conhecimentos gerais, né, assim, tal, no sentido de congregar a classe. A pandemia nos atrapalhou, mas conseguimos aí nos readequar e fazer uma agenda aí praticamente de 2 ou 3 eventos aí por semana. Essa semana já é o terceiro evento. Semana que vem já aproveito para convidar. Nós temos no dia 29, que é o mercado de trabalho das mulheres, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com a juíza a doutora Ana Júlia Fazenda Nunes e a advogada a doutora Fabíola Dalani. Então, todos já estão convidados. Meu muito obrigado a todos que nos prestigiaram, seja aqui na sala ou seja no Facebook. E quero dizer para a doutora Patrícia e ao doutor Caetano que espero que, no momento oportuno, a gente possa replicar esse evento pessoalmente, né? E a gente possa nos cumprimentar fraternalmente, nos abraçar, né? Espero que isso seja próximo. Então, muito obrigado mesmo e uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.